Tem noites que mudam destinos. Se inscreve no canal e fica comigo até o final do vídeo. Tem partidas que atravessam fronteiras e viram assunto no mundo inteiro. E existem atuações que fazem o futebol parar para olhar com atenção para um nome que ainda nem chegou aos 20 anos. Foi exatamente isso que Endrick viveu vestindo a camisa do Lyon. 3 gols, marcas históricas superadas, e o nome dele automaticamente ligado a uma lenda, Ronaldo Fenômeno. A repercussão na Europa não se limitou aos gols. A imprensa destacou a personalidade, a inteligência em campo e a frieza para decidir. Dentro das 4 linhas, ele resolveu como protagonista. Fora delas, falou com maturidade após o primeiro hat-trick da carreira profissional. O que Endrick disse depois desse jogo ajuda a entender por que tanta gente já enxerga esse garoto como uma peça central do futebol europeu. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa é daquelas histórias que a gente vai lembrar por muitos anos. A exibição contra o Metz não chamou atenção apenas pelo placar elástico ou pelas estatísticas. O que mais impressionou os analistas europeus foi a naturalidade com que Endrick assumiu o protagonismo em um ambiente que costuma engolir jogadores jovens. Desde os minutos iniciais, dava para sentir que aquela noite seria diferente. Movimentação precisa, ataques constantes aos espaços e uma leitura de jogo que bagunçava completamente a defesa adversária. Cada toque na bola parecia pensado, cada finalização vinha carregada de convicção e confiança. Os jornais franceses não pouparam elogios. A atuação foi descrita como decisiva e avassaladora, enquanto outros veículos ressaltaram que Endrick apareceu exatamente quando o jogo exigia alguém capaz de decidir. Na Espanha, as análises seguiram o mesmo caminho, destacando a facilidade com que o brasileiro encontrou espaços e transformou oportunidades em gols. Algumas manchetes foram além, chamando os 3 gols de um verdadeiro escândalo de finalização, expressão que rapidamente se espalhou pelas redes sociais e virou símbolo daquela noite especial. Mas o hat-trick significou mais do que elogios pontuais. Ele marcou uma virada clara na trajetória de Endrick dentro do Lyon. Até então, o atacante vinha sendo utilizado com frequência, mas ainda buscava uma sequência sólida de gols. Contra o Metz, esse cenário mudou completamente. A atuação não apenas fortaleceu a confiança da comissão técnica, como também reposicionou o brasileiro no elenco. De promessa em fase de adaptação, passou a ser visto como uma das principais armas ofensivas da equipe. Especialistas em futebol europeu começaram a destacar algo que vai além do talento natural. A leitura tática, o comprometimento sem a bola e a maturidade nas decisões indicam um jogador que compreende o jogo em alto nível. Isso reforça a ideia de que, quando bem integrados ao modelo de jogo, jovens brasileiros conseguem acelerar o processo de maturidade no futebol europeu. Endrick parece seguir exatamente esse caminho. Nas redes sociais, a repercussão foi imediata. Torcedores do Lyon celebraram a atuação como um dos grandes momentos da temporada, enquanto fãs de futebol brasileiro passaram a acompanhar cada passo do atacante na França. Perfis especializados em mercado e transferências já começaram a especular até onde essa ascensão pode levá-lo se o ritmo for mantido. No meio de tudo isso, o Lyon ganhou algo extremamente valioso, um jogador capaz de decidir partidas grandes. E se você está curtindo essa história e quer continuar acompanhando tudo sobre os brasileiros no futebol europeu, já se inscreve no canal, porque vem muita coisa boa por aí. O que Endrick fez nesse jogo não foi um acaso, foi um aviso, um sinal claro de que algo muito maior está sendo construído. E os números históricos alcançados ajudam a dimensionar o tamanho desse momento. Se o impacto emocional da atuação já era enorme, os dados colocaram tudo em outro patamar. Ainda com 19 anos, Endrick entrou para a história ao se tornar o brasileiro mais jovem a marcar um hat-trick em competições europeias. Um recorde que pertencia a Ronaldo Fenômeno desde os anos 90, caiu diante de uma atuação que combinou força, inteligência e frieza. Com pouco mais de 19 anos, Endrick superou a marca que Ronaldo havia atingido quando ainda dava seus primeiros passos no futebol europeu. E os feitos não pararam por aí. Dentro do contexto do campeonato francês neste século, o brasileiro passou a figurar entre os jogadores mais jovens a marcar 3 gols em uma mesma partida, ao lado de nomes que hoje são referência mundial.
Na história do próprio Lyon, o feito ganhou ainda mais peso. Hendrick se tornou o jogador mais jovem do clube a balançar as redes 3 vezes em um único jogo, superando ídolos que fazem parte da memória da torcida. O início no clube francês é daqueles que impressionam até os mais desconfiados. Em apenas 3 partidas oficiais, já são 4 gols e 1 assistência, com participação direta em 5 gols da equipe. Na estreia, precisou de poucos minutos para marcar. No jogo seguinte, contribuiu com assistência e intensidade ofensiva. Contra o Metz, foi dominante do primeiro ao último lance. Não se trata apenas de eficiência, mas de impacto real no desempenho coletivo. A imprensa francesa percebeu isso rapidamente. Os destaques não ficaram restritos aos gols, mas à maturidade incomum para alguém tão jovem e ainda em fase de adaptação. Houve veículos que atribuíram notas altíssimas e classificaram a atuação como brilhante, chamando atenção para a capacidade de decidir nos momentos certos. Num campeonato fisicamente e taticamente exigente, Hendrick mostrou que não está apenas aprendendo, está competindo em alto nível. Fora de campo, o discurso chama a atenção pela sobriedade. Mesmo diante da repercussão internacional, o entorno do jogador evita comparações diretas e reforça a importância de manter o foco no próximo passo. A mensagem é clara: feitos históricos acontecem, mas não podem virar distração. Essa postura ficou ainda mais evidente na fala do próprio Hendrick após a partida. Estou muito feliz, é meu primeiro hat-trick e vou levar isso comigo para o resto da vida. O time fez uma grande partida. Agora é seguir trabalhando e manter esse nível. A declaração resume perfeitamente o momento. Celebração sem exageros, valorização do coletivo e olhar voltado para a sequência. O treinador também tratou de equilibrar elogios e realidade, destacando o talento e a capacidade de decisão, mas lembrando que o processo continua, especialmente no aspecto físico e na manutenção da regularidade. É exatamente aí que a história fica ainda mais interessante, porque o que foi visto até agora pode ser apenas o começo de algo muito maior. O que Hendrick entregou não foi um hat-trick, foi uma mensagem direta, um recado para o Lyon, para o futebol francês e para toda a Europa. Aos 19 anos, ele já quebra recordes históricos, decide jogos importantes e se expressa como alguém que entende perfeitamente onde está. Sem promessas vazias, sem comparações forçadas. Temos que manter o ritmo, disse ele, como quem sabe que o mais difícil não é chegar, é permanecer. E aí fica a pergunta que não quer calar. Até onde esse garoto pode chegar se continuar evoluindo nesse ritmo? Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo o que você espera do futuro do Hendrick, porque essa história definitivamente está só começando. E quando o futebol começa a olhar com mais atenção, não é apenas pelos gols, mas pelo contexto em que eles surgem. Hendrick não marcou em um jogo qualquer. Ele decidiu quando o ambiente pedia personalidade, quando a pressão poderia pesar e quando muitos jovens recuariam. O que se viu foi o oposto. Um atacante que pediu a bola, atacou os espaços e assumiu responsabilidades como se aquele palco fosse familiar. Dentro de campo, o comportamento chamou tanto a atenção quanto os números. Hendrick não ficou restrito à área esperando oportunidades. Participou da construção, ajudou na recomposição e se mostrou sempre disponível como opção ofensiva. Essa leitura coletiva foi destacada por analistas como um diferencial importante para alguém tão jovem. Não é apenas um finalizador talentoso, mas um jogador que entende o jogo em movimento. A comissão técnica do Lyon saiu da partida com uma certeza clara. Hendrick não é mais apenas uma aposta de futuro, mas uma realidade presente. A confiança demonstrada após o jogo reflete isso. Internamente, o discurso é de cuidado, mas também de reconhecimento. O clube sabe que tem em mãos um ativo raro, alguém capaz de mudar o rumo de partidas grandes com naturalidade. O impacto também chegou ao vestiário. Companheiros mais experientes passaram a enxergar Hendrick com outros olhos, não como o garoto em adaptação, mas como alguém que pode ser decisivo nos momentos mais difíceis da temporada. Esse tipo de respeito não se constrói com potencial, mas com entrega em jogos grandes, e foi exatamente isso que ele apresentou. Para o futebol brasileiro, a atuação teve um peso simbólico importante. Em um momento em que muitos jovens saem cedo do país e enfrentam dificuldades de adaptação, Hendrick surge como um exemplo de integração rápida e eficiente.
não apenas pelo talento, mas pela postura profissional, pela forma como absorve instruções e pela capacidade de entender diferentes contextos de jogo. Especialistas passaram a destacar que o amadurecimento emocional pode ser o grande trunfo dessa trajetória. A maneira como Endrick lida com a repercussão, evita comparações diretas e mantém o foco no coletivo indica um jogador preparado para lidar com a pressão que acompanha o alto nível. Isso reduz riscos e aumenta as chances de uma carreira sólida no futebol europeu. Naturalmente, o mercado começa a observar. Ainda que o Lyon trate o assunto com cautela, o desempenho desperta interesse e amplia o valor do atleta. Mas neste momento, o discurso interno é claro. O foco está no desenvolvimento, na sequência de jogos e na manutenção da regularidade. Qualquer passo futuro depende da continuidade desse nível de atuação. O calendário será exigente e os desafios aumentarão. Defesas mais organizadas, jogos mais truncados.